Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 4.1, Conteúdos. A formação musical no Brasil. A dança no Brasil. Habilidades. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Relacionar as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Olá, boa tarde, queridos alunos e professores. Hoje, na reta final, na nossa penúltima aula do componente de arte, vamos dar início em um conteúdo que vai falar um pouco da nossa cultura, da nossa miscigenação, como o nosso modo de viver, que tanto influenciou o Amazonas, ok? Então, nós vamos começar com o nosso dia, começando com um resumo, não é isso? Com a revisão da aula que foi de ontem. Vamos ver? Então, nós falamos sobre a arte barroca, o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, a arte barroca que vem trazendo aquela alegoria toda, a questão do ouro, da igreja tentando resgatar os adeptos, o neoclassicismo, o novo clássico, o clássico que vem buscando a cultura greco-romana, revivendo essa cultura greco-romana, o romantismo falando daquele amor patriótico, aquele amor que é utópico, onde os artistas imaginavam como teria sido os fatos e retratavam. O realismo abandona aquela visão utópica artística e passa a retratar uma imagem onde era o real, o que realmente acontecia na sociedade, como era visto, o que a sociedade estava vivendo naquele momento. Os artistas do romantismo, do realismo, diziam o seguinte, que eles precisavam estar presente naquela cena, o que estava realmente acontecendo e ser retratado. Ok? Então, é essa nossa breve revisão de ontem e agora nós vamos dar início ao nosso desafio do dia. Muito bem. Aí nós temos duas imagens. Nós falamos de cultura, falamos do resgate, falamos da influência que tem o nosso Brasil. E aí, essas duas imagens, a cultura de uma civilização nos permite identificá-la através das suas heranças artísticas. Ao observar as imagens, quais culturas elas nos remetem? Vocês estão vendo duas imagens. Quais seriam essas culturas que nós tivemos tanta influência no Amazonas e no Brasil, que elas nos remetem? Vocês poderiam falar aí quais seriam essas culturas? Ok, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem. E aí, gostaram do cenário? E essa paisagem da savana, uma vegetação da savana? Nós viajamos lá para a África, onde estão nossos irmãos, onde nós temos tanta influência na nossa cultura dentro do Amazonas e dentro do Brasil. Nós já fomos até a África? Sim, nós viajamos até a África, sim. Quando? Em que momento, professora? No momento que nós falamos do Egito Antigo. O Egito está localizado na África, no continente africano. Só que agora nós vamos falar da África, mas a África que influenciou os nossos costumes, nossa cultura dentro do Brasil. E também, principalmente no Amazonas. Nós vamos estar voltando esse olhar para o Amazonas. E essa cultura africana que é tão envolta a questão do lado religioso, dos costumes, da culinária, do vestuário que nós temos, e esses africanos têm tanto orgulho dessa cultura. Então vamos ver alguma coisa relacionada a essa cultura dos nossos irmãos africanos. Vamos ver? Então, a arte africana. A arte africana é um conjunto de manifestações artísticas produzidas pelos povos da África, tá? Então, ao longo da sua história, vocês estão vendo aí todo esse colorido bem alegre, não é, que demonstra essa cultura africana, vamos dizer, essa pintura que vai nos remeter aos tecidos, à forma, às alegorias que os africanos até hoje perpetuam. Quais essas características dessa arte africana? Vamos lá?
As características da arte africana. O continente africano acolhe uma grande variedade de culturas, caracterizadas cada uma delas por um idioma próprio, tradições e formas artísticas. Aí vocês estão vendo 4 imagens. Essas 4 imagens, elas representam uma etnia, uma cultura que está englobada na África, tá? Então a África, ela tem vários idiomas, não é verdade? Religiões também. E aí a questão do acessório, da forma de se vestir, vai identificar qual povo que ela pertence. Vamos ver uma outra imagem representando esses nossos irmãos africanos, as características da arte africana, principalmente o vestuário, a dança, né, a pintura, os acessórios que eles utilizam, feitos de miçanga, é sempre muito colorido, muito alegre essa roupa, né, esse modo, a cultura. E quando veio, né, toda essa influência para o Brasil? Ora, e eles também, a questão do clima, a questão influencia muito nos costumes desses nossos irmãos africanos. E eles enfrentam vários desafios. Muitas pessoas, quando se fala da África, colocam logo a questão da pobreza, né, e da miséria. Não, a África não é só isso. A África tem algo muito mais belo, tem a sua cultura, tem o seu modo de viver, tem a paisagem, a vegetação, os animais, né? Então, isso tudo também tem que ser apresentado, não só coisas ruins. É como se fosse olhar o Brasil lá fora. Qual será a visão que o povo tem do Brasil lá fora? É a mesma coisa com a África. Nós não temos que ter esse preconceito de achar que na África somente há misérias e etc. Não, não é só assim não. Existem muitas coisas boas e principalmente é isso que nós estamos falando hoje. Essa cultura que influenciou vários e vários continentes, ok? E os desafios que a África tem que enfrentar. Um deles é o deserto do Saara. Vamos ver aqui. Olha aí essa imagem magnífica do deserto do Saara. Então, ele também atuou e continua atuando como uma barreira natural entre o norte da África e o resto do continente. Então, esse aí é uma das maravilhas da África, mas também pode ser também uma barreira para esse povo do norte da África ter um maior acesso e desenvolvimento. E aí, continuando sobre esses nossos irmãos, os registros históricos e artísticos demonstram indícios que confirmam uma série de influência entre as duas zonas, tá? Então, entre a África do Norte e a África do Sul. E nós conhecemos dentro dos jornais e relatos que há esse conflito entre a África do Sul e a África do Norte, não é verdade? Um é, vamos dizer, muito mais desenvolvido economicamente. Eu não estou falando culturalmente nem artisticamente, eu estou falando economicamente, tá? A arte africana é um reflexo fiel das ricas histórias, mitos, crenças e filosofia dos habitantes deste enorme continente. Ora, meus queridos, o que é que eu estou querendo dizer? Nós sabemos, nós falamos no período lá do Egito, falamos no período da Grécia, sobre a questão mitológica, como o homem explica o surgimento na Terra, como ele surgiu, não só a Grécia, o Egito, né, o Brasil contém lendas e mitos, mas a África também tem os seus mitos. Vamos ver um dos mitos africanos, bem curtinho, mas bem interessante. Quando o Sol e a Lua se encontraram pela primeira vez, se apaixonaram perdidamente. E quando Deus resolveu criar o mundo, deu-lhe um toque final, o brilho. Ficou decidido que o Sol iluminaria o dia e a Lua iluminaria a noite. Sendo assim, seriam obrigados a viverem separados. Acontece que Deus decidiu que nenhum amor seria impossível e criou o eclipse. Hoje, o Sol e a Lua vivem à espera desse momento para se transformarem em um só. Ok?
Então, muito bem, esse mito vai falar do dia e da noite, não é? É a explicação como foi que surgiu o dia e a noite através do quê? Do mito africano, através de uma explicação. Claro que dentro da linguagem indígena, dentro de outros mitos, de outras crenças, de outras culturas, também existe uma explicação para a criação do dia e da noite, como também existe na questão grega, na cultura grega antiga, existe um mito que fala justamente da criação do universo, da criação do dia e da noite, ok? Além disso, a África ela traz todos os adereços, costumes que eles fazem questão de perpetuar até os dias de hoje e que vai influenciando não só a sua cultura, mas outras culturas, inclusive vários designers de moda, estilistas, utilizam o grafismo, as cores africanas para fazer as suas tendências, né, da moda. E aí vamos ver uma imagem agora, né? Então aí a questão da África, a questão dos turbantes, dos lenços que são utilizados na cabeça, que representam muito bem essa cultura, né? A riqueza desta arte tem fornecido matéria-prima, inspiração para vários movimentos artísticos contemporâneos da América e da Europa. Artistas do século XX admiraram a importância da abstração e do naturalismo na arte africana. Então, essa tendência do naturalismo, a questão da tendência, vamos dizer, da abstração geométrica, influenciou, como eu falei, vários artistas, principalmente os estilistas. Quem são os estilistas, professoras? O estilista é um profissional que cria a tendência da moda, que vai criar modelos, as tendências, quais são os tecidos que vão ser mais utilizados. E a África está em alta, principalmente por causa do seu colorido. E esses irmãos africanos que vieram desse continente até o Brasil, será que eles vieram por livre e espontânea vontade? Não, vieram como escravos. Muitos deixaram as suas famílias no continente africano e chegaram até o Brasil para ser escravos no período colonial, que nós falamos daquele período barroco ontem. Lembram a questão da exploração do minério e etc? Pois é, nossos irmãos africanos chegaram ao Brasil como escravos e o que aconteceu? Eles não abandonaram a sua cultura, principalmente a influência, né? A influência que tem na questão da culinária e da moda, certo? Então, aí nós estamos vendo, né, agora um prato, né, esse prato aqui, o que é? Um prato de vatapá, o camarão, a questão do leite de dendê, essa mistura toda dessa culinária que muitos amazonenses adoram, o Brasil gosta muito. É uma marca registrada. Ora, o vatapá foi feito para ser deliciado pelos nossos irmãos? Não. Por quê? O que eles faziam? Eles utilizavam o resto do pão duro, que o dono lá do senhor feudal não queria mais aquele pão duro e jogava fora. Os nossos irmãos africanos pegavam o pão e transformaram no vatapá. Eles estavam suprindo uma necessidade e criaram um prato tão maravilhoso que hoje faz parte da mesa do brasileiro e dos amazonenses também, que é o vatapá. O vatapá, claro que foram agregando, né, novos itens para formar esse prato, que é uma influência culinária que vem dos nossos irmãos africanos. Não só o vatapá, mas também a feijoada, não é verdade? A feijoada também faz parte. Feijoada e outros, o munguzá, como nós estamos vendo aqui. Ó, vocês estão vendo aí a feijoada? Chega a dar até vontade, né, na hora do almoço, comer essa feijoada com uma couve bem cortadinha, né, uma farofa. A farofa já foi o quê? Já foi uma influência de quem? Dos nossos irmãos nativos, porque a farinha é algo muito regional e foi colocado na feijoada para compor esse prato também. Então, como foi essa chegada, né, desses nossos irmãos? Aqui nós estamos vendo o quê? Uma imagem do aluá. Sabe o que é o aluá? O aluá, ele é feito através de quê? Da casca do abacaxi. Ora, quem é que comia a polpa do abacaxi? Eram os escravos? Não, eram os donos da senzala, os senhores feudais, o senhorio. Eles jogavam o quê? As cascas. Os nossos irmãos pegaram esse abacaxi, né, a casca do abacaxi, e botaram para fermentar. E a partir dessa fermentação
fazia-se o aluá. E acrescentaram o quê? A mangarataia, o açúcar mascavo, né? Então até mesmo um pouquinho de cachaça, né? Para ficar mais forte e dar a questão do aluá. Quem é que não gosta de um bom aluá bem fermentado, com bastante mangarataia, que hoje algumas pessoas chamam de gengibre, né? Que é a nossa mangarataia. Então, assim como o vatapá, como a feijoada, como o aluá e outros alimentos que vocês podem até estar lembrando aí, isso também faz parte da cultura africana, isso também foi uma influência africana que veio para o Brasil e que também se perpetuou no Amazonas, tá? Então, como foi essa chegada desses nossos irmãos africanos no Brasil? A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e portugueses para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. Viram só, meus queridos, quando eu falei da feijoada, que a feijoada era feita com o quê? Com os restos de quê? Os restos dos animais, não é verdade? Do porco, o pé do porco, a orelha do porco e etc. E os nossos irmãos africanos pegaram esses restos e fizeram a feijoada. Agregaram o quê? Um conhecimento nativo, indígena, que era o quê? A farinha, não é? Mas nós vimos também que os portugueses também influenciaram na feijoada. E aonde é que entra a influência portuguesa na feijoada? Alguém poderia me dizer? Na couve. A feijoada, farofa e couve cortadinha. A couve, né, é uma influência portuguesa nessa culinária que tem a maior parte, né, da influência africana. Então, a nativa traz o quê? A farinha. A africana faz a feijoada. A portuguesa coloca a couve cortadinha com a laranja, certo? Então, há essa mistura de culturas. E agora nós vamos ver também alguns itens que fazem parte. Não só isso, mas os africanos também deixaram a questão de quê? Das cerâmicas, a questão da pintura, que traz todo esse trançado, né? Essa questão desse colorido, desses detalhes, que vão também se agregar mais tarde com nossas cerâmicas dos nossos irmãos nativos, dos nossos irmãos indígenas. Também não só a cerâmica africana, mas também a capoeira, que vai dar origem ao quê? A uma dança, ao samba, que vocês vão logo conversar com a professora Gabi. Então, essa cerâmica africana, ela vai estar fazendo parte dos nossos utensílios do dia a dia dos brasileiros e principalmente dos amazonenses, porque eles vão trabalhar a questão da cerâmica, o grafismo que está presente nessa cerâmica, que nos remota a lembrança de quê? Dos nossos irmãos africanos. Então, ela vai ser agregada com o quê? Com a cerâmica dos nossos irmãos nativos, nossos irmãos indígenas, correto? Então, essa influência que acontece dessa cultura, que vão se agregando, nenhuma cultura vai vir puramente, vai ser desse jeito e não vai ser modificada. Agorinha nós estamos vendo que as máscaras africanas que fazem parte do quê? Do lado religioso, do lado sagrado dos nossos irmãos africanos. Aqui vocês estão vendo, né, várias máscaras que estão aparecendo para vocês e cada máscara dessas aqui, olha aqui, ó, né? Essa daqui, opa, desculpa, faz parte de uma cultura africana, tá? De uma etnia, de uma tribo, porque são várias centenas e centenas de tribos que fazem parte desse continente africano e que foram influenciados, né, influenciaram aqui também no Brasil e no Amazonas, quando vão agregar esses conhecimentos, a questão da alimentação, a questão da religiosidade com a nossa cultura no Amazonas, ok? E aí, deixando de lado um pouquinho, não deixando de lado, mas nutrindo um pouquinho mais do nosso conhecimento, nós vamos falar agora dos nossos irmãos
dos nossos irmãos nativos, que são os indígenas, que antes da colonização eram milhões, milhares de indígenas que habitavam o Brasil. Foram dizimados e hoje temos apenas alguns milhares distribuídos nesse nosso imenso Brasil. O Amazonas ainda mantém algumas tribos, alguns irmãos nativos, e não esquecendo dessa influência que teve tanto no Brasil como no Amazonas, né? Essa nossa questão da alimentação, dos trajes, da cultura, de algumas crenças que vão se envolver com o quê? Com os portugueses, europeus, a questão africana e a questão nativa. Há essa miscigenação cultural dentro do Amazonas. E principalmente a cultura africana e a cultura nativa, quando eu falo nativa, eu estou falando de quem? Dos primeiros habitantes do Brasil, que tem uma cultura, que são os nativos, que são chamados de índio, né? Alguns não gostam de ser chamados de índio, e sim de nativos, são os primeiros habitantes do Brasil. Então, esses irmãos nativos têm essa cultura que vai ser agregada. E o que é que nós podemos ver aqui? Nós estamos vendo aqui, atrás de mim, a questão da pintura, do grafismo, da arte plumária, da pintura corporal, que fazem parte do cotidiano. E vamos ver um pouquinho de imagem, um pouquinho de conceito em relação a esses nossos irmãos. Então, a arte e cultura indígena. A arte indígena brasileira é um tipo de arte produzida pelos povos nativos brasileiros, antes, durante e depois da colonização portuguesa, que começou no século XV, ok? Então, essa colonização, como nós vimos lá no período barroco, que fala o seguinte, lembram quando Dom João VI trouxe a missão artística para o Brasil, dizendo que precisava trazer para culturalmente, e a nossa cultura nativa? E a nossa cultura que existia no Brasil ia ser dizimada, como dizimaram a maioria das tribos indígenas do Brasil? Né? Aqui nós estamos vendo o quê? Uma imagem de um munguzá. O munguzá é o quê? É o milho, mas com a influência africana e nativa. Tem essa mistura, não é verdade? Tem essa mistura que vai fazer todo o diferencial no nosso cotidiano, na nossa alimentação. Vamos ver mais algumas imagens referentes aos nossos irmãos nativos? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos o peixe assado, tá? Eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos, vocês sabem o que é um peixe muqueado? Eu sei o que é um peixe muqueado, porque eu tenho um lado indígena, eu tenho um lado africano, né? Então é muito forte. Eu vim de Parintins, então eu sei o que é um peixe muqueado, eu conheço vários peixes, né? Aí nós temos o quê? Um tambaqui assado, né? Assado na brasa. Colocar aí uma alface, isso aí já é o quê? A influência portuguesa, colocando alface com peixe, porque eu, como índia, uma boa índia, não como peixe com alface, nem com salada. Eu gosto da farinha, do tucupi, não é verdade? Aquela farinha bem gostosa, bem torradinha, com o peixe assado. É a questão do assado na brasa, não é? Então, aí nós temos essa imagem aí desse belo tambaqui, justamente na hora do almoço. Então, essa diversidade de cultura, essa diversidade de aspectos, de influência, também vamos ver agora na questão do nosso índio brasileiro. Vamos ver. Então, devido à grande diversidade dos índios brasileiros, é difícil definir um padrão artístico, porém, a cerâmica, o trançado, os enfeites do corpo, as danças e os rituais merecem destaque. Aí vocês estão vendo um trançado na palha, não é? Um trançado na palha, a cerâmica já bem estilizada, uma coisa muito mais, vamos dizer, artesanal, não tão rústica quanto algumas cerâmicas indígenas. Nós estamos vendo a questão da plumária, a arte plumária, a pintura corporal e a questão dos instrumentos que são produzidos pelos nossos irmãos, né? Então, essa influência, principalmente da arte plumária, da pintura corporal, que hoje está na moda, né? Vários rapazes gostam de fazer a questão
de fazer tatuagem no corpo utilizando o grafismo indígena. Ah, eu quero fazer uma tatuagem de grafismo, e faz aquela tatuagem do grafismo indígena. Sendo que os nossos irmãos índios, né, nossos irmãos nativos, quando eles fazem essa pintura corporal, não é algo permanente. Eles utilizam o quê? Eles utilizam a pintura corporal, mas uma pintura corporal com o quê? Com a tinta do jenipapo, que ela vai sair. E os nossos irmãos indígenas, eles sabem que fazendo essa pintura é como se fosse uma vestimenta. A pintura corporal é como se fosse uma vestimenta. Lava, vai sair, e eles têm uma pintura para determinada ocasião, para casamento, para guerra, para funeral e etc. Então, o homem, ele se agrega dessa cultura e faz a sua tatuagem. Só que aí, tatuando no corpo, não tem como sair. Não é verdade? Não dá para mudar como nossos irmãos fazem, nossos irmãos nativos. Aqui, mais um pouquinho dessa influência que nós conhecemos muito bem no Amazonas, que é a tapioca, né? Tem um beiju de tapioca, tem a tapioca, e nós temos uma tapioca com manteiga, né? Então, aí bem saborosa, que vem do quê? Da mandioca, que é feito da mandioca, não é retirado, tem todo aquele processo para se fazer a farinha, e várias matérias são tiradas para fazer o tucupi, a goma e assim por diante, ok? E essa influência, questão da dança também, vai estar diretamente ligada aos nossos costumes no Amazonas, principalmente quando nós falamos das danças tribais, quando falamos do boi-bumbá, a questão quando foi inserido o irmão nativo no boi-bumbá, porque o boi do Maranhão, ele não tem a imagem do índio. Quando chega no Amazonas, é inserido as tribos, é colocado a questão das tribos, quando o pajé vai ressuscitar o boi, quando o boi morre. Então, isso aí já é uma adequação do Amazonas, colocando as tribos. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Olha aí uma influência. O tucumã, o queijo, né, que é o famoso quê? X-caboquinho, não é verdade? O X-caboquinho. Mas aí já tem uma coisa, o pão. O pão é dos nossos irmãos nativos? Faz parte do cotidiano deles? Não, já é uma influência, tem o nosso, né? A questão portuguesa, a questão do pão, de fazer o pão, de assar, e aí cria-se o quê? Coloca o tucumã, o queijo, e faz o nosso X-caboquinho. Mas é importante saber, vamos ver na próxima imagem, é importante saber que quando falamos que um objeto indígena é artístico, provavelmente lidaremos com conceitos de nossa civilização, porém estranhos ao índio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para os índios eles fazem uma questão cultural. Não é algo artístico, é algo que vai suprir a crença, a religiosidade, o cotidiano deles lá na tribo. Eles não estão fazendo algo artístico, mas eles estão fazendo algo para perpetuar a sua cultura. O homem que se apropria, vai lá, percebe a grandeza, o lado artístico desse fazer do cotidiano dos índios e se apropria, certo? Mas para eles estão fazendo algo que vai perpetuar a sua cultura. Outro aspecto, vamos ver? Então, outro aspecto importante é que a arte indígena é a representação de uma tribo. Não só a arte indígena, mas as tribos africanas também, como nós vimos na nossa aula. E não da personalidade. Olha só, outro aspecto importante é que a arte indígena é a representação de uma tribo e não da personalidade de quem a faz. Por isso, essa arte é tão diversificada. Muito bem. Então, aí nós estamos vendo, continuando com essa influência na culinária, nós estamos vendo o quê? O tacacá. Será que lá na tribo indígena é colocado o camarão no tacacá? Será que o camarão é utilizado ou é apenas o jambu, o tucupi, a goma, a cebolinha? Não é verdade? E aí vem o português, vem o homem branco, chamado de civilizado, e coloca o camarão, há essa influência. E aquilo que eu falei para vocês,
quando eles fazem a pintura corporal, quando eles fazem a arte plumária, eles não estão fazendo arte, eles estão fazendo algo para perpetuar a sua cultura. Por isso é tão diversificado. Como eu falei para vocês, a pintura corporal tem uma simbologia. A dança tem uma simbologia. É algo ritualístico para ele. A questão do pajé, a cura e etc., é tudo ritualística. Não é artístico. O homem branco vai lá, se apropria e transforma isso para a civilização como se fosse arte. Ok? Então, vamos ver também mais um pouquinho dessa arte plumária, desse fazer artístico. Usam apenas elementos naturais na composição da arte. Madeira, palhas, cipó, resina, ossos, dentes de animais, não é, que são caçados, couros, conchas, pedras, sementes, plumas, tintas e etc. As peças de cerâmicas mostram os muitos costumes dos povos indígenas. Vamos ver aí a pintura corporal? Através da pintura corporal, as tribos se organizam socialmente como, por exemplo, guerreiros, nobres e pessoas comuns, ok? Então, lembram quando eu falei lá da África que eles tinham um modo, que cada tribo tinha sua forma de se apresentar, através das cores, dos adereços e etc. Pois é, a pintura corporal indígena também vai marcar território. Ela vai dizer quem é um guerreiro, quem é um nobre, quem é uma pessoa comum através da pintura, tá? Então, ela vai estar falando sobre isso. E aí, essa influência também dessa pintura, como eu falei para vocês, dessa pintura corporal, ela vai estar muito forte determinando quem é quem na tribo. Como eu falei para vocês, a pintura é feita com tinta natural, então toma-se o banho lá no Igarapé, naquela água bem gelada no rio, e a tinta sai. Se eles vão para um casamento, se eles vão para a guerra, é como fosse uma roupa, e a pintura vai dizer isso. O homem vai lá, se apropria dessa cultura, dessas pinturas e cria novos acessórios, novos recursos e transforma isso em arte. Mas vai o quê? Perpetuar e difundir aquela cultura dos nativos. Aqui nós temos a farinha que nós vamos comer com aquele peixe assado, que já está aqui no estúdio, né? Uma farinha bem torradinha, que também é feita do quê? Da mandioca, que vai ser tem todo aquele processo que traz uma influência indígena. Quem fez a farinha? Quem foi que começou? Isso tudo foi o conhecimento dos nossos irmãos nativos. E, apropriando-se desses conceitos, dessa pintura, desses costumes, da arte plumária, do trançado, da pintura corporal, novamente os estilistas vão lá, pegam essas ideias e criam as suas tendências da moda. O grafismo indígena, a arte plumária, já está além do oceano, já foi para outros continentes e vimos algumas, vamos dizer, modelos internacionais vestindo roupas com a tendência de quê? Do grafismo indígena, como nós estamos vendo aí nas imagens. Está dando para perceber? Tá? Então, também as máscaras indígenas vão fazer parte desse lado ritualístico. As máscaras para os índios são produzidas pelo homem comum, mas, ao mesmo tempo, são a figura viva do sobrenatural. São feitas com tronco de árvores, cabaças, palhas e são normalmente usadas em danças cerimoniais. Vocês estão vendo aí algumas máscaras? Muito bem, meus queridos. Então, essas máscaras, elas vão estar, né, no dia a dia, no lado quê? Ritualístico, no cerimonial. Foi o que nós apresentamos para vocês em relação a essa cultura que vem influenciar diretamente o nosso lado indígena, o nosso lado africano, como nós estamos vendo aqui nas imagens. A sua aula continua no próximo vídeo.